Com Amanda Ramalho. Esquizofrenóias número 7 no ar. E hoje o programa vai ser um pouco diferente. Eu trouxe até hoje pessoas que de alguma forma convivem com espectros de condições ou problemas relacionados à saúde mental. E hoje eu trouxe um especialista, porque a gente tem muita dúvida, todo mundo tem dúvida, e é importante ter dúvida porque não sabemos nada. E acho que a cada programa, a cada conversa que a gente sempre abre novas perspectivas para um novo conhecimento. Hoje eu trouxe o Dr. Paul Carduz, que ele é psicanalista. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Ele traz uma paz. E a gente vai falar eu recebi algumas dúvidas aqui. Mas a dúvida mais recorrente, a dúvida que sempre norteia as conversas, eu acho que de qualquer pessoa que pense em procurar uma ajuda, seja de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um neurologista, qual profissional eu procuro. E porque são muitos profissionais e são muitos problemas. Eu queria que o Dr. Paul explicasse de uma maneira bem branda a diferença de terapia para psicanálise, para psiquiatria, porque eu acho que foi a pergunta que mais mandaram aqui. Tá. Bem, é bem simples isso, né? A terapia geralmente tem como objetivo neutralizar e inoperar os sintomas. E fazendo isso, ela já se contenta. A psicanálise, ela já tem como objetivo ir procurar a causa desses sintomas. Porque muitas vezes você neutraliza um sintoma rapidamente com técnicas muito avançadas de psicoterapia ou até com medicações, mas como o conflito e a causa e a angústia que criou esse conflito e depois o conflito que criou o sintoma não foi devidamente tratada, essa angústia e esse conflito, eles ficam recalcados dentro de você. Então eles precisam se expressar novamente. E eles vão encontrar um outro sintoma ou vão se amplificar no mesmo sintoma e tornar o mesmo sintoma muito mais resistente ao novo tratamento, ou investir em outro tipo de sintoma e ir deslocando de sintoma em sintoma, né? Então, uma angústia que não é tratada na infância devidamente, o que pode acontecer? Muitas vezes a própria infância faz com que desapareça aquela angústia, por N motivos. Uhum. E os pais, muitas vezes, acham que então foi uma coisa passageira, que não era para dar tanta atenção para aquilo, porque é coisa que passa. Mas não. Aquilo volta na adolescência e às vezes volta com mais resistência a um tratamento, né? Então, assim, a psicanálise, ela não vai se contentar em simplesmente suprimir o sintoma. Muitas vezes até nem ataca o sintoma diretamente para se usar dele como uma força para ir encontrar qual é a causa daquele sintoma. O que está acontecendo com aquela pessoa? Um exemplo, eu estou aqui, eu tenho síndrome do pânico, daí eu te procuro e falo, eu tenho síndrome de pânico, do pânico. Você vai tentar cavucar ao máximo no meu histórico qual foi a origem e tratar a raiz do problema, não as minhas crises em si. Então, aí tem
entra um pouco de bom senso com a angústia, um certo dosamento da angústia do paciente. Então, eu já tive muitos casos que vinham diagnosticados com síndrome do pânico e que de fato a pessoa estava sofrendo muito, e nesses casos eu fiz opções, né, de não indicar para uma medicação, mas atendê-lo às vezes 2, 3 vezes por dia. Nossa. De fazer um pacote com ele. E fechar um pacote por mês, onde ele pudesse vir quantas vezes fosse necessário. Então ele estava passando mal, ele vinha. Eu tentava encaixá-lo no horário para ele poder. Isso tem resultados brilhantes, brilhantes. Primeiro, você não precisa internar, você não precisa da medicação, né? E o tratamento pela fala, e fora, a pessoa se sente realmente acolhida nesse momento, no seu desespero, porque na hora que o pânico acontece, a sensação de desespero é muito grande, muito grande. Então, existem maneiras de se lidar com isso que são muito pouco usadas, mas e pouco difundidas. Então, a população geral não conhece muito bem isso, né? Você pode ir no analista e no momento de crise você optar por ter essa opção, né, de vir 2 vezes no mesmo dia, ou vir todos os dias, né? Alguns casos você pode tratar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, né? Ao invés de dar uma medicação. Mas alguns casos, às vezes você precisa fazer uma indicação para ter uma medicação junto, né? Mas a maioria que eu atendi, na minha experiência, quando eles aderiam a esse procedimento, isso dava um alívio muito, muito grande. Tem uma relação muito estreita precisar falar nesses casos. Querer falar, colocar em palavras aquilo que ele está sentindo. E se encontra alguém que de verdade, essa pessoa quer ouvir essa outra pessoa, isso acaba estabelecendo uma relação de confiança muito grande e de ter esperança em que aquilo vai melhorar. Então ele até suporta o grande mal-estar, porque ao mesmo tempo, né? O mal-estar físico, porque ele tem ao mesmo tempo confiança junto com esperança. E muita gente fala, eu faço análise há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, eu fiz 3 meses de terapia. Existe uma média para cura ou para alguma medida paliativa? Não existe. Não existe, porque o tempo é um tempo singular de cada sujeito, né? Mas um problema que vem se cronificando ou vem de forma aguda, e mesmo que de forma aguda ele aconteça, ele não acontece do dia para a noite, ele já vem dando sinais há muito tempo. Isso, uma coisa que levou uma vida para se constituir e se manifestar assim, não se tira rapidamente quando a gente leva a sério um ser humano. Esses tratamentos muito rápidos, a gente precisa geralmente desconfiar um pouco. Às vezes é necessário que a pessoa se alivie do seu sofrimento. Então o paciente ele quer algo que seja o mais rápido possível. O analista também quer que seja o mais rápido possível. O terapeuta também, o psiquiatra também. Só que a gente tem que entender que muitas vezes tem coisas que se arrastaram durante uma vida inteira e isso não vai ser dissolvido de uma hora para outra. Então geralmente a médio e longo prazo. O senhor é psicanalista há quantos anos? Há 30 anos. Há 30 anos. Hoje, 31. 31 anos. Quase a nossa idade. Hoje em dia, você acha que uma pessoa que te procura, ela quer uma cura para ontem, como a gente tem um celular e consegue tudo agora? Ou não? As pessoas entendem que o processo é mais longo, etc. Porque a gente
a gente vive um momento que tudo tem que ser muito instantâneo, né? Por exemplo, tô triste, daí toma esse remédio. Quero, por exemplo, eu tava falando fora do ar. Tem ginecologistas que receitam medicações antidepressivas para mulheres, sendo que elas não estão aptas a prescrever esse tipo de medicação, mas para ter essa coisa mais, né, pontual, assim, tá sofrendo? Toma, isso daqui é para isso. Você tá com medo disso? Isso daqui é daquilo. Você acha que as pessoas hoje em dia elas procuram uma solução mais rápida? Olha, a minha experiência, ela me diz que as pessoas não são tão tontas. Não são tão tontas. A gente não deve subestimar os pacientes. Eles sabem muito bem que o que eles têm precisa de uma atenção profunda. Legal. Agora, eles, ao mesmo tempo, entram nesse jogo, nesse pacto com os médicos e com certas terapias e certas coisas que prometem tirá-lo daquele sofrimento. É um pacto inconsciente que se faz de fazer de conta que a coisa vai funcionar. Então vai na ginecologista, a ginecologista não tem um preparo profundo em saúde mental para poder receitar uma medicação. Ela não sabe os efeitos que podem acontecer naquela pessoa, né? Sim. Então, mas a pessoa, ela que é a responsável de aceitar aquela medicação. E ela sabe. Então, quando eu recebo, eu sempre tento levar em consideração que ela não é uma tonta. Ela sabe muito bem. Lá no fundo, ela sabe que ela precisa de uma atenção, que aquilo que ela tem, ela sabe que vai levar tempo para ser tratado, mas que ela tentou desviar o máximo possível de ter que chegar e sentar e ir para um divã e levar tempo para se tratar. Ela tentou dar todas as voltas para ver se aquilo poderia ser solucionado de outro jeito. Então, quando eles chegam e se sentem realmente escutados, em geral, eles aderem ao tratamento. O divã, a minha experiência com o divã, eu já tentei algumas vezes, psicanálise, eu lembro, acho que 2. E eu lembro que a única vez que eu tentei no divã, eu chorei copiosamente. Aquilo é tão simbólico, eu não sei o que aconteceu comigo, mas aquilo me intimida. Eu sentava de frente para ele e daí um dia eu me senti à vontade, mas tão à vontade que eu me senti constrangida. E nunca mais voltei. E depois fui numa psicanalista que era de uma amiga minha, mas eu não gostei da pessoa. E pra minha amiga era excelente, etc. E nem era uma amiga tão próxima, porque não pode haver... há tudo isso de se você trata minha mãe, você não pode me tratar, porque eu vou contar uma versão do mesmo fato. Ou é lenda? Não, se é um familiar, eu procuro não atender. A não ser que eu esteja atendendo algum paciente que ele tenha um quadro de psicose e que precisa do atendimento familiar junto. Ou, se eu estou atendendo criança, eu preciso atender a família junto. Os pais, pelo menos. Certo. Você falou que muita gente... que os pacientes não são bobos, que os bons profissionais não subestimam a inteligência deles. Engraçado que o meu terapeuta já falou isso pra mim. Eu me senti muito inteligente. E daí... porque mesmo assim as pessoas demoram tanto pra procurar, ou elas entram no processo de negação e falam, não sou maluca. A gente tá em 2018. Ou isso aqui é internet, pode ser que a gente tá em 2432. Eu não sei o que vai acontecer com esse áudio. Mas por que você acha que em 2018 as pessoas ainda têm preconceito em ir a um analista, a um psicólogo, a um psiquiatra? Ainda tratam com meio que uma vergonha.
Bem, em primeiro lugar, acho que porque mexe com a essência da própria neurose ou da psicose do sujeito, né? Que é de não aceitar que ele não consegue dar conta de si, né? Mas não é tão Sozinho. legal aceitar que a gente... Pois é, mas tão simples. esse é o engano, né? No momento em que você aceita que não há uma garantia absoluta que você retém num conhecimento sobre si próprio e que você sempre precisa, para se reconhecer como si próprio, passar pelo outro, isso traz um prazer em viver muito grande, mas justamente o cara que está afetado por um tipo de estrutura dessa, ele acha que isso é o horror absoluto, que ele vai estar submisso ao outro completamente. Você falou em neurose e psicose. Qual é a diferença? Porque a gente tem toda uma... sei lá... né, no dia a dia a gente fala, você é bipolar, você para de ser, sei lá... borderline, como se fosse todas as palavras que entram no nosso vocabulário, a gente nem sabe o que significa, mas que a gente sabe que é hype. Qual a diferença de neurose e psicose? Bem, eu vou dar existem diversos tipos de abordagens, né? Certo. Então, se é um psiquiatra que está falando, ele vai falar isso de acordo com a abordagem dele. Então ele faz uma classificação muito específica. E a gente tem que sempre tomar muito cuidado, eu falo isso para meus alunos, e a gente nunca entrar em discussões com outros saberes, porque muitas vezes esses outros saberes estão usando outros paradigmas para se fazer essa leitura, né? Então, nós, freudianos e lacanianos, usamos geralmente o paradigma da linguagem. Como que aquele ser humano, ou seja... né? O que nos diferencia de qualquer outro ser? Fala, comunicação. O fato que nós falamos, né? E somos falados, mas nós falamos. Então, nascemos potencialmente como seres falantes. Vamos desenvolver isso durante a vida. Isso é condição sine qua non, é universal do ser humano. Por isso somos humanos, porque somos dotados de linguagem. Nós estamos submetidos a essa linguagem. Quando nascemos, a linguagem já existe, vem do outro. O outro nos presenteia, é uma herança da humanidade, chamada cultura. A cultura é isso, é a linguagem, né? Só que essa linguagem, o bebê, ele não recebe essa linguagem com valor semântico da linguagem ainda. Ela em forma de discurso, ainda não. Ele ouve só a lalação da linguagem. Só o valor da musicalidade da palavra, né? Então, ele não entende o que aquelas palavras estão querendo dizer. Mas aquelas palavras estão contaminando aquele corpo e marcam aquele corpo. E ele precisa se haver com isso. Leva um tempo para ele conseguir entrar no discurso dessa linguagem. No momento que ele vai entrar no discurso dessa linguagem, ele é submetido às leis da própria linguagem. A própria linguagem, ela já vem com leis, mas o bebê ainda não consegue lidar com elas. Num certo momento, a criança é submetida a essa lei. E nesse momento específico da estrutura da linguagem, que ele tem que se submeter a essa estrutura da linguagem, ele tem que entrar na sintaxe dessa linguagem, ele entra de uma maneira ou de outra. Se ele entrar de um jeito, ele vai para o lado da neurose. Se ele entrar de outro, ele vai para o lado da psicose. Então é como se precisasse de um articulador lógico para ele poder lidar com essa linguagem de uma maneira que reestruture o seu mundo interno e externo ao mesmo tempo. Só que esse articulador lógico pode ou não vir no momento lógico daquela demanda da criança ter que se haver com essa linguagem.
se esse articulador não vem na hora certa, ele prescreve o tempo. Aí não adianta mais. Dali para frente, a linguagem fica, né, sem esse articulador lógico. Então, o que no momento de um acidente de percurso que gere uma angústia violenta nele e que ele precisa recorrer, diante daquela angústia violenta, a uma condição linguística que ele encontre representações linguísticas para nomear o que de fato ele está sentindo no corpo, ele não vai encontrar esse articulador. Então, o que ele vê, o que ele escuta e o que ele sente, ele não consegue articular como 3 coisas em uma. Fica como se dissociado. Ele sente uma coisa no corpo que ele não encontra palavras para nomear aquilo e palavras que realmente apaziguam a angústia dele. Isso não quer dizer que no dia a dia ele também não encontra. Então às vezes é muito comum você ver, por exemplo, você fala perante uma situação que deixa ele estressado, limite. Que mexe com a questão dele. Que angustia a questão dele. Então ele, fora dessa questão, ele pode trabalhar, pode fazer poesia, pode ser um grande compositor, pode ter uma capacidade criativa enorme, né? Então a gente vê grandes artistas, mas quando ele está submetido a uma tensão interna violenta, ele se desestrutura totalmente. E aí, o que acontece? Quando ele se desestrutura, vem os delírios e as alucinações. Ou então, né, na neurose, ele tem esse articulador. Ele se desestrutura. O neurótico é o paciente comum. Eu que vou até... Teoricamente, né? Porque você não sabe o que eu falo na minha terapia. Não. A maioria das pessoas estão nesse quadro, né, de neurose, né? Então eles podem se desestruturar, mas eles encontram um recurso, e o recurso é o sintoma, não é um delírio, uma alucinação. Sim. Então eles não ficam falando sozinhos. Eles vozes. Exatamente. Não acham que são pessoas. Eles até podem escutar vozes, mas eles sabem que aquelas vozes são da mente dele. Ele sabe? Ele sabe e ele fala, estou enlouquecendo. E ele procura uma análise. Nesse momento que ele perde o controle, ele é capaz... Mas isso é enlouquecer? É, né? É. Né? Então, a gente tem que diferenciar, né? O Lacan faz isso muito bem, né? Ele fala assim, uma coisa é a psicose, uma coisa é a neurose e outra coisa é enlouquecer. Uma pessoa normal pode ter momentos de loucura. O maior medo. Submetido a... Fora ser mendigo das pessoas e o abandono é enlouquecer. Sim. O top 3 de medo. Sim. Mendigo. E é nesse momento que quando a pessoa... Você tem mais medo do que? Ser mendigo, enlouquecer ou abandono? Eu acho de enlouquecer. Eu acho que eu tenho mais medo do abandono. Então, mas... justamente, é nesse momento em que mas o mendigo, ele rompe, né? Então é uma enlouquecida, de certa forma. É uma maneira de desagregar, né, dos laços sociais, né? Tchau, sistema. Se bem que eu já trabalhei muito com mendigos, e tanto na França quanto aqui, e são quadros um pouco diferentes, mas às vezes... O contexto social... Que interessante isso. Sim. Livros? Você pode me indicar? Não, eu não Mendigos pelo mundo? Não. Vamos fazer esse estudo. Boa ideia. Vamos fazer. Porque eu nunca pensei nisso, que sei lá, o contexto social, o histórico, claro, tem a ver. Claro. Por exemplo, alguma crise no mundo, na Síria agora, pode estar produzindo pessoas moradoras de rua diferente do pensamentos diferentes do que vivem essa realidade Brasil hoje. Claro. Ou
sei lá, de São Paulo, Bahia ou Rio Grande do Sul. Sim, claro. Nunca pensei. Olha só, a gente sempre pensa em coisas novas. Uma coisa que eu queria saber. Existe essa epidemia de suicídio mesmo? Ou é uma cobertura mais massificada do assunto? Que o senhor também trabalha com comunicação e etc. Porque há um tempo atrás os suicídios não eram noticiados para não... Eu não sei como se chama esse você imitar o acontecimento, para não incentivar, né? Tem um efeito de sugestionabilidade. Boa. Pra você não ficar sugestionado, sei lá, falar, tá na moda. Por exemplo, acontece uma coisa muito absurda, sei lá. Suzane von Richthofen mata os pais. Daí tem um boom de assassinato de pais. Então, o jornalismo tem ou tinha essa responsabilidade de não noticiar, etc. Hoje, você acha que com o advento das redes sociais, é muito mais difícil você esconder tudo e tratar de uma maneira mais... não menos espetaculosa, ou é importante para a gente discutir a questão da saúde mental? Olha, isso é uma questão paradoxal, né? Sim. Que, ao mesmo tempo, é necessário que se fale. Sim. E, ao mesmo tempo, pode acontecer que, da maneira que se fala, pode sim, às vezes, para certas pessoas que estão à beira de fazer um suicídio, eles se precipitarem no suicídio. Eu vi que ou no homicídio, ou nas drogas, aumentar o número de drogas, né? Eu me lembro muito, quando eu voltei para o Brasil, me chamavam para fazer muitos trabalhos sobre drogas nas escolas, e era claro e já previsível que poderia aumentar o número de uso de drogas, porque estavam se fazendo trabalhos para alunos muito jovens, que a questão deles nem era essa. Você abriu uma portinha do interesse. E sem ser a questão dele. Então aquilo entrava de uma maneira sem ter uma questão do jovem. Porque você joga a mensagem, ela fica no você não sabe como eu vou receber, como ele vai receber. Isso, exatamente. Então, uma mensagem colocada de uma forma muito mal colocada, ela pode, para certos casos onde a pessoa está à beira do suicídio e é muito sugestionável por razões de estrutura, de um eu muito fragilizado, ele pode escutar isso como se fosse uma alucinação mandando ele se matar. Né? Em outros casos, isso pode gerar tanta desesperança no mundo que a pessoa se deprime mais ainda, né? Da maneira que foi colocado. Mas, em muitos casos, o fato de se falar é extremamente positivo que aquilo possa ser falado. Então, depende como que é falado, né? Pode ser tomado. Então, essa questão do suicídio como epidemia, né, que você também estava preocupada com isso, se isso é uma questão cultural, né, nossa, social, nossa, do momento, isso já era discutido pelo Freud. O Freud falava do suicídio no estudo secundário. E ele trabalhou isso muito bem, mostrando que nesse momento do estudo secundário para ele seria o ensino médio e a entrada na faculdade. O jovem ainda precisa de um arremate final na estrutura. E esse arremate final, né, seria assim, a escola ou o início da faculdade, antes da vida adulta. O jovem espera desses modelos, os professores, os donos, os diretores, espera um modelo paterno, familiar. Só que, até o psicanalista. Até o psicanalista. Só que como ele é tido como um cliente, muitas vezes,
Isso na nossa sociedade, isso é muito forte. Na escola particular, o aluno é um cliente. É um produto. É um produto a ser vendido. A educação é um produto. É um produto a ser vendido para um cliente. Então, ele não tem esse modelo, não tem essa preocupação com o modelo, uma continuidade do modelo familiar. Isso quebra com uma estrutura social. Então, o aluno ainda está fragilizado e ele é submetido a ideais ligados a um sistema de produção que ele vai ser treinado ali para chegar... Ele não está sendo escutado nas suas necessidades. Então, se a educação tem como objetivo um prolongamento da estrutura familiar e social para que a pessoa possa se formar como um ser humano, ela perdeu totalmente nesse momento, principalmente nesse momento. É só a gente ver como que uma criança tem um enorme prazer de aprender a ler, quase todos, e que de repente eles não querem mais ir para a escola. Porque a escola, que no momento que ele está ensinando a aprender a ler e escrever, ela está confluindo para os interesses daquele ser humano, de torná-lo uma criança e um ser humano sociável, poder ler, poder escrever e deixar alguma coisa escrita para o outro, ler o que o outro escreveu, entrar no mundo da comunicação com o outro, né? No mundo da linguagem, no humano. Mas em algum momento aquilo se perde. Insuportável. Mas por quê? Porque se perde, não se tem mais, né? Se educa para o cara passar no vestibular. Não se educa mais para que aquela pessoa consiga resgatar aquilo que os pais não teriam as condições sociais de poder dar, então que os professores da escola poderiam, de alguma maneira, dar uma estrutura para que aquela pessoa pudesse conviver com outros amigos, com outras pessoas, pudesse entrar na adolescência com as manifestações sexuais da adolescência e encarar isso com normalidade e tratar isso dentro da escola. Isso não é tratado, né? Então aí eu acho que o Freud vai ser bastante claro que tudo isso leva a um empobrecimento da função familiar e a função paterna de acabar de ajudar a estruturação psíquica do jovem e que ele fica muito à mercê, joga para a escola, fica muito à mercê da desesperança social. E aí pode dar depressão mesmo e suicídios. Ele é bem claro. Isso então é uma discussão de 1910. Não é atual. Não é uma coisa que também a gente não está perto da conclusão também. Não, claro que não. Mas a escola poder seguir um modelo de ajudar a fechar certas questões que os próprios pais não poderiam, por estrutura, fechar, isso sim poderia ser algo muito benéfico para a saúde mental da população. Olá, eu sou o Heitor de Paula, eu sou um dos fundadores do Overloader e eu tô aqui para convidar você a ouvir os nossos podcasts, o Bilheteria e o Mothership. Bilheteria é um podcast no qual a gente comenta sobre séries e filmes, coisas que a gente anda lendo, além de alguns outros eventos que podem ter chamado nossa atenção. Enquanto o Mothership é um podcast de games no qual a gente comenta sobre o que a gente anda jogando e alguns dos eventos que aconteceram na indústria de videogames como um todo. O Bilheteria sai às quartas-feiras e o Mothership sai às sextas-feiras. Você pode encontrar os podcasts em qualquer app que você ouve podcasts ou no Spotify. E você também pode acompanhar a gravação dos dois podcasts no nosso canal do YouTube, que você encontra no youtube.com/overloader. Overloader é sem o E no final. Half-Death. Ok, agora a gente vai pro bloco de perguntas. Então, pessoas falaram coisas da vida e de uma maneira muito superficial. E deixa eu ver se a pessoa quer se identificar. Tem uma coisa muito curiosa.
a gente já gravou 6 episódios e muita gente não quer se identificar. Voltamos àquele assunto. Eu acho que daí é uma maneira... como você não tem controle, você fala, eu perdi, né? Eu perdi, eu tô procurando ajuda, seja num programa de rádio, num podcast, no psicanalista, no psicólogo. Eu vou ter que precisar de outrem. Daí lidar com a vergonha, né? E a vergonha é um sentimento que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor. Eu não sei como, mas... me deixa também triste essa necessidade das pessoas não falam o meu nome, porque, sabe, eu não quero assumir que eu sofro. Aqui uma pessoa, deixa eu ver. Tá. O Gustavo fala que ele gostaria de um tema para o programa: como lidar com uma pessoa com transtorno. Ele tem os problemas dele, ansiedade, os problemas dele é ótimo. Ele tem ansiedade diagnosticada, ele trata com um psicanalista e etc. Ele tá muito bem só que agora ele namora com uma menina que tem uma depressão e ele tenta convencê-la a ir a um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, qualquer coisa, mas ela se recusa. Ele queria saber como convencer a pessoa. Existe isso? Ou uma pessoa sabe o seu momento? Ou você vai obrigar ela levar? Porque, sei lá, se a pessoa está numa depressão profunda, a família tem que fazer alguma coisa, né? Sim, claro. É a tendência da família querer ajudar, né? Do namorado também querer ajudar. Porque ele também ele vai ao psicanalista, etc. Ele sabe quanto isso é bom, mas ela resiste. É difícil, né? Sim, muito difícil. Mas, assim, geralmente isso passa não pela palavra falada no sentido blá 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 de conselho. Atitude, ele mostra como ele tá legal, como ele mostra talvez, as evoluções. Talvez ele, conseguindo entender um pouco qual é o sofrimento dela em questão, pode abrir um espaço para ela mesma se sentir escutada por ele. E daí sim ela querer ser escutada por outra pessoa. Empatia, né? Exatamente. É uma palavra bem legal da moda. Com certeza. Com certeza. Porque, como eu te disse no começo, né? As pessoas não são tolas. Ela sabe que ela está deprimida. Ela sabe que ela não está conseguindo. Ela sabe que se ela continuar assim, ela vai afundar cada vez mais. Então não adianta ficar dando conselhos e conselhos. Se o conselho você deu uma vez, duas e não entrou, é porque é de outra ordem. Outra metodologia. Ela precisa ser escutada. Talvez ela vai ser mobilizada sendo escutada no seu sofrimento. Muito legal. Aqui tem outra pessoa que não quer se identificar. Ele fala que ele tem problema... Ele tem problema com ansiedade e depressão, e há alguns dias tem muito sono, ele tem uma autoestima muito baixa e muitas vezes ele fica muito ansioso. Até aí, normal. Porém, fumo maconha há alguns anos e penso se é a erva que está me fazendo mal. A maconha, ela é depressora, não sei se é essa palavra, mas ela deprime, né? Pode causar em algumas pessoas um efeito assim, principalmente quando a pessoa já tem uma tendência a isso. E pode até, em certas pessoas que têm essa tendência, dar uma apaziguada na ansiedade, e a ansiedade diminuir os efeitos ditos de depressão, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico de depressão, né? Tudo vira depressão, tudo vira ansiedade. Se perde a palavra angústia no meio, se perde a palavra chamada tédio, que muitas vezes é confundido com depressão, e que o tratamento é completamente diferente. Brigou com a namorada,
Não é depressão, é Não tristeza. É tristeza, né? Então, o mais importante da pergunta dele é que ele se interrogou-se que a maconha pode estar fazendo esse mal. Nossa, esse aqui é uma pessoa que ele contou a vida dele e como o senhor mesmo fala. Desculpa, às vezes eu chamo de senhor, de você, eu não sei. Do jeito que você quiser. Ele conta a vida dele, basicamente, ele pediu demissão hoje, no dia que ele escreveu. E as pessoas só querem falar, né? E isso é interessante, porque ele poderia ter falado isso para um amigo, etc. Ele tá falando de uma pessoa totalmente desconhecida e tem isso talvez seja a cura pela palavra, né? Pela troca, né? Ele sabe que a gente vai ler e de algum momento a gente vai se importar. E, sei lá, as pessoas só querem ser ouvidas, né? Por que você acha que as pessoas não ouvem mais as outras? Me explica isso, doutor. Olha, eu acho que as pessoas sempre não ouviram muito as outras, né? Sempre foi tanto é que a psicanálise nasce nesse momento histórico, né? Uma maneira de escutar o próximo, a importância de escutar e a importância de falar, né? Só se fala para quem escuta, né? Uhum. Então, e só se escuta quando você realmente deu lugar à palavra para aquele sujeito. Você não está esperando que ele fale o que você quer escutar. Então, aí tem escuta quando você de fato dá a palavra, dá o lugar da palavra àquele sujeito. Então, o exemplo aí, né, da pessoa que está falando aí, realmente, né, as pessoas precisam, né, falar. Então, a psicanálise traz essa coisa muito importante, né, de que o psicanalista não é aquele que dá as melhores respostas, mas principalmente aquele que faz as boas perguntas para fazer com que a pessoa possa falar o que tem que ser falado dela, né, porque a pessoa precisa falar. Então é muito comum, às vezes, nós como psicanalista acontecer, né, numa festa tal, a pessoa te conta e fala assim, me conta, olha, eu tive um sonho, você podia interpretar o sonho? Mas eu sonhei isso, sonhei aquilo outro, e não sei o quê, tal. E aí, né, você olha... Com aquela cara de psicanalista, por favor, né? Claro, sempre. Na festa. E você olha... Com seu caderninho Moleskine. Se você é um jovem analista, pode cair no erro de querer já dar todas as respostas. E aí você se dá conta que ela nem vai escutar o que você está falando. Que ela só queria mesmo que alguém escutasse que ela, né, o sonho dela. Depois de um tempo, a gente sabe que a pessoa, numa situação dessa, é importante que ela não se sinta... interpretada no sentido de que o outro está dando uma resposta, que isso aqui significa isso, que significa aquilo, mas que abra, né, dentro daquele sonho que foi contado, quais são as questões dela no sonho, né? Então, por quê? Porque ela precisa falar, porque nós somos seres falantes, e quanto mais nós estivermos numa posição de sermos seres falados, e que muitas vezes o trabalho, a escola, como eu vinha dizendo, exige que você reproduza o que o outro falou, exige que você reproduza as ordens do patrão, o que o outro falou, você tem um sério problema que você passa boa parte do seu dia sem ser um ser falante, que você possa falar. Então a psicanálise trouxe essa dimensão, né, da importância do ser falante. Que o ser só aparece enquanto ser falante. Olha, eu sou bem... Então você se constitui... Eu sou depressiva. Eu já falo, nossa, que coisa horrível, né? Precisou existir um profissional... minha perspectiva negativa. Precisou existir um profissional para que as pessoas... se tornarem ouvidas, porque ninguém se interessa, né? Sim.
E também tem aquele outro problema. Você vai me contar uma coisa, eu vou esperar só sua brecha pra te contar a minha coisa. E a gente nunca vai conversar. A gente só vai ficar contando e não há uma troca. Isso também é um problema. É um problema desse momento atual, ou também? Não, sempre houve isso. Que horrível! Relação, sempre houve essa tendência do ser humano de uma relação de eu para eu, né? É de um tempo para cá, principalmente depois do iluminismo, que daí vem a psicanálise e tudo mais, que começa esse movimento da importância de cada um poder falar o que realmente pensa, né? Não ser falado pela igreja, não ser falado pelo social, falar pra alguém. Mas que cada um fale por si e se responsabilize por si pela sua posição na fala como ser falante. E as pessoas precisam disso, porque falar por si é um risco muito grande. Eu tinha uma técnica. E a tendência... Isso é errado, doutor. Um momento da minha vida que eu era muito triste, eu voltava da faculdade chorando, assim, depressiva mesmo, chorando mesmo, uma depressão bem pesada. Eu começava a contar minha vida pra qualquer pessoa. E eu nunca percebi que aquilo era... que eu realmente precisava desabafar. Mas eu não falava com os meus amigos, porque eu achava que eles estavam me julgando, que aquela fase que você acha que você é louca, etc. Daí eu começava a falar assim, eu sinto medo de tomar banho, lá. E daí eu falava assim, eu nunca vou mais ouvir essa pessoa. Então eu posso falar todas as coisas muito horrorosas com ela, pra ela, que eu vou ser... Que só vai sair aquilo de mim. Mas eu nunca tinha conectado com isso, que eu só precisava falar pra alguém. Mas isso eu também fico muito triste com a questão do amigo. O amigo é sempre amigo. Amigo legal, você vai pra balada, você quer tomar breja, fuma um beck, pá. Mas o amigo também tem isso. Ele opina. Ele opina e você fala assim... em algum momento você fala, puta, eu tô triste demais. Pô, você não tá triste, olha só. Poxa, eu que tô, né? Sabe? Então, às vezes, muita gente fala assim, isso aqui você precisa de um psicólogo, precisa de um terapeuta, alguma coisa assim. Eu falo, não, você só precisa conversar com alguém. Mas as pessoas elas não querem conversar. E muito mais ainda, além de não querer, às vezes não estão preparadas para ter uma real conversa nesse nível, né? Vamos ser amigo? Vamos. Qual é o seu signo? Sagitário. É muito livre. É um signo muito livre. Sim. Resumindo aqui, ele contou a vida dele, não sei o que, ele falou muito mal do chefe, pediu demissão no dia que ele escreveu o e-mail. Queria saber... do doutor, como lidar com abuso moral no trabalho. E se tem alguma dica para poder ganhar dinheiro sem ter que se vender a ponto de perder a sua humanidade por meros R$2.000 por mês. Cara, eu vou respondendo do doutor. Você estava muito revoltado nesse dia. Eu não sei como você tá hoje, mas parabéns pela sua decisão de interromper esse período tão horrível da sua vida que foi trabalhar com essa pessoa e etc. Espero que minha dúvida esteja clara. Eu não estou bem hoje para escrever, mas fiz questão de mandar esse e-mail. Obrigado por ler, coraçãozinho. É isso, né? Alguma dica para ganhar dinheiro? Olha... Em geral, o que a gente acompanha na clínica é que as dificuldades de ganhar dinheiro estão diretamente relacionadas a um sentimento de vergonha e um sentimento de culpa. Fale mais sobre isso. Isso, porque ganhar dinheiro pode ser hoje uma coisa que para certos nichos culturais é muito legal, mas para outros é como se você tivesse, como ele disse, né, usurpando do outro, né? Tirando do outro. Agora, aquela culpa judaico-cristã. Isso, exatamente. E a gente carrega isso.
dentro da gente. E muitas vezes a gente acaba armando armadilhas indiretas, né? Um sistema de autopunição que não permite você ganhar a vida. Então eu estou falando assim, não é ficar milionário, mas é ganhar a vida dignamente. E tem pessoas que é nítido, né? Que vão montar um esquema, né? Onde eles vão dar sempre um tiro no pé a hora que eles vão conseguir alcançar o auge do seu potencial de trabalho. Ou eles se burlam também logo no começo, não estudam o que tem que estudar, não se preparam como tem que se preparar, arrumam problemas relacionais dentro do trabalho, não conseguem ter uma relação boa com os chefes. Então a questão com a liderança é uma questão difícil. E muitas vezes o que está de pano de fundo aí é um sentimento de culpa muito grande, onde ele não pode se permitir ter qualquer prazer. E ganhar dinheiro pode ser uma coisa que dê o prazer para ele de poder sustentar sua própria vida dignamente, e que pode dar o prazer de ter filhos, de ter uma vida segura, e ele precisa passar uma vida sofrendo. Uhum. Então ele vai armando situações para alimentar essa culpa, e a culpa alimenta sofrimento, e o sofrimento alimenta a culpa. E isso precisa ser tratado, e não adianta ter coaching. Eu já tive essa conversa com o meu terapeuta. Sabia tem um nome pra isso, que a gente precisa desse sofrimento, né? Sabe-se lá por quê. Enquanto você tava falando aqui, eu li um caso bem horrível, de abuso sexual, não vou entrar em detalhes, etc. E aquela história de sempre acaba se tornando tem a culpa, e tem um nojo, um alto nojo, e um nojo da pessoa, etc. No caso dela, é uma pessoa próxima. É muito comum o abuso sexual infantil. E é uma coisa também que gera muita vergonha, e para uma pessoa procurar ajuda, eu acho que ela não procura ajuda porque ela foi abusada, porque ela fala do que ela tá vivendo hoje. Por exemplo, daí ela começa a ter problemas a se relacionar com pessoas amorosamente. Amorosamente? Existe essa terminologia, sei lá. É importante se comunicar, né, gente? Você... Nossa, isso é bem pesado. Você... por exemplo... Calma. Que nem você falou. Você vai... A primeira coisa que eu chego no seu consultório e falo: então eu tenho problemas, eu não gosto de sexo porque eu acho nojento. Daí, sei lá, depois de 20 mil sessões ou de 2, você descobre que a raiz é o abuso. O quão presente o abuso sexual, mais a pedofilia, vamos falar mais da pedofilia, tá na nossa sociedade sem a gente saber. De acordo com seus pacientes, assim, da sua vivência. Você fala assim, muita gente que você olha e fala assim, acaba tendo aquela raiz que você falou, que as pessoas não cavucam, no abuso sexual. Sim, então, isso é mais comum do que se imagina, né? O Freud tentou relativizar isso, né? E no início ele falava que toda a neurose era causada por um abuso sexual. Era a teoria da sedução. Depois ele volta atrás e diz, não, as neuroses são causadas por uma fantasia e um desejo sexual da criança em relação ao adulto, e ele inverte dizendo que ele foi assediado, né? Então entra na teoria da fantasia. E ele inverte tudo isso. Então isso é um problema, porque muitos casos
essa pessoa nunca foi assediada. Sim. Ela montou isso na mente dela, de acordo com o desejo inconsciente dela. E isso pode colocar adultos numa situação muito complicada. Tem o Woody Allen, tem aquela coisa absurda. O próprio Michael Jackson, que é uma coisa que você nunca sabe. Isso, pessoas que são acusadas injustamente, às vezes justamente, né? A filha do Woody Allen escreveu uma carta. Mas... eu já conversei bastante sobre isso. Mas a filha do Freud guardava uma carta do Freud, de que o Freud dizia, né, que ela foi recentemente doada para o museu, acho que para o Museu de Nova York, o Museu do Freud, que o Freud dizia que não, que boa parte tinham sido, sim, violentadas sexualmente, assediadas sexualmente. Que boa parte das neuróticas e dos neuróticos tinham tido experiências sexuais infantis, de fato, sempre estimuladas por um adulto. Bem, os casos do Freud, eu sempre chamo a atenção disso porque é muito pouco falado. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Muito obrigada, sou muito antenada. Porque isso ajuda a gente a colocar público, né? Isso, né? Se a gente pegar o caso do Homem dos Ratos, né? Ele conta, o Freud, que o menino com 5 anos já tinha tido experiência sexual com 2 babás. E não se fala de pedofilia de mulher para menino. Isso na sociedade é tido até como uma glória. Ah, meu filho, cedo já, né? Mas os traumas que isso deixou para aquela criança que não estava preparada para entrar, entender o que significava toda aquela excitação sexual, né? Então a babá deixava ele entrar debaixo da saia e brincar. E aí fala a célebre frase: mas não conta pro seu pai. E aí o pai vira um monstro, né? Ele morre de medo do pai e cria uma neurose obsessiva, cresce com uma neurose obsessiva gravíssima, e tudo em torno dessa cena sexual. O caso Dora, um fragmento de caso de histeria, também ele conta que a babá trazia literatura sexual para a menina, que ela lia uma enciclopédia sexual com a babá, escondida com a babá, né? Então, às vezes não é diretamente assim de tocar no corpo, mas é estimular, né? Coisas muito que a criança... E o Freud diz, olha, a criança não tem condições de traduzir essas excitações. Então isso é traumático para a criança. Sim. Ela não entende. Ela pode até deixar, consentir. Mas o consentimento dela é um consentimento ingênuo, porque ela não sabe o valor de significação sexual que aquilo tem. Mas depois, na vida adulta? Quando entra na adolescência, ela vai entender a significação sexual daquela atividade corporal. E aí reduplica o trauma. É dor. E aí pode causar o quê? Repugnância, nojo, asco, ou outras coisas, né? Compulsões. Compulsões. Né? Fobias. Né? E aqui uma última historinha de uma pessoa também que eu não vou falar o nome. Ele tem 20 anos, convive com depressão, diagnosticada há pouco mais de 2 meses e toma medicação. Ultimamente tem uns pensamentos suicidas, mas curiosamente ocorrem somente à noite. É normal? Acabou? Sim. Não, pode ser, por que não? É o caso dele, né? Cada caso é um caso. A gente tem, assim, um padrão. Da hora de pensar em se matar. Existem estudos que boa parte dos suicídios acontecem de manhã, né? Uau! Mas isso não quer dizer que isso é uma coisa que tenha que ser levada tão a sério, né? O que tem que ser levado a sério é que cada um tem o seu jeito, o seu estilo, e que essas ideias suicidas, essa ideação suicida, ela pode aparecer de manhã, de tarde, de noite, pode aparecer o dia inteiro. E se ele está tomando medicação só há 2 meses, ainda está com isso, é mais do que, né?
importante ele estar fazendo uma análise. Por quê? Aí voltamos à questão que você tinha feito da psiquiatria e psicanálise e terapia, né? A psiquiatria, a meu ver, ela é assim muito importante em certos casos, onde o sujeito está com um risco de vida ou botando a vida do outro em risco, ou em uma angústia tão violenta que o sujeito não consegue falar, fica mudo. E se você pede para ele falar, ele se desestrutura ainda mais. Ou numa melancolia tão violenta que ele só chora. Você pede para ele falar, para ele lembrar de alguma coisa, ele começa a chorar ainda mais e piora ainda mais. Então, às vezes, uma medicação alivia um pouco para que ele possa começar a falar. Sim. E aí, que dê uma base mínima para que ele ele suporte. Lide com todas essas coisas que ele não aguenta. Isso, exatamente. Que ele possa entrar em contato com esses conflitos. Dos conflitos, entrar em contato com as angústias que causaram esses conflitos e poder lidar com isso. E às vezes o cara não tem condições naquele momento daquilo, então ele precisa de uma medicação. Só que a medicação, jamais, sob hipótese alguma, nunca, não tem como discutir isso. Isso é indiscutível. A medicação jamais vai fazer com que a pessoa pare de acreditar no Papai Noel. Sim. Ela te levanta da cama, ela te faz comer, ela pode te causar uma ereção, um Viagra da vida, ela pode fazer com que você passe a trabalhar. Sim. Mas nunca ela vai conseguir fazer com que você deixe de acreditar no Príncipe Encantado, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Ou seja, ela não tem ação nenhuma sobre as fantasias que estruturam o ser falante. Todo o seu histórico, tudo que você passou, ele não vai apagar. Não vai. E se não é a pílula mágica que os ginecologistas dão quando você tá triste. E se apagar, né? Me dá um desse que eu quero. Não, é a custa de ter que matar muitos neurônios para isso. Sim, você fica também... Isso quer dizer o quê? Que nós, seres falantes, somos os únicos que temos condições sexuais regidas por fantasias. Um cachorro nunca vai ter uma condição de querer ver a cadela com uma calcinha XYZ. Isso é a condição sexual dele. Um macaco também não. Então, nós somos seres humanos, somos seres falantes e somos regidos por condições fantasmáticas que regem o nosso corpo e nossos prazeres. E quando isso não é obedecido, nós reagimos com sintomas e sofrimento. E não precisa sofrer, né? Não precisa. Claro que não. Não, claro que não. Bom, eu só posso agradecer e dizer que foi muito legal. Espero que você, o senhor, tenha gostado, como eu e Dan. Eu acho que o Dan gostou também. Gostei muito. Espero que você possa voltar mais vezes. Gostei muito das perguntas. E que sejamos amigos, etc. E para sempre. E mais do que Facebook. Vamos montar um livro sobre mendigos transculturais. Sim. Vamos fazer. Eu sei lá, o senhor dá aula, sei lá, faça algum e-mail, não sei se e-mail, alguma coisa, algum contato, fala dos seus cursos, onde você dá aula. Olha, vocês podem me procurar, então, tem o meu blog que chama Paul Cardus, né? PAULKARDOUS. Lá no meu blog vocês vão encontrar todos os cursos que eu dou, né? E vocês também podem me procurar no e-mail, se alguém quiser falar comigo em particular. Coitado, doutor. Paul Cardus também, PAULKARDOUS, tudo minúsculo, @uol.com.br. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Um beijo e paz nos estádios. Tchau. Com Amanda Ramalho. Half-Death.